seja bem-vindo à Pastoral Universitária e hoje a gente está começando uma nova série aqui. A gente vai falar sobre a Fratelli Tutti, esse livrinho aqui, que é a última encíclica escrita pelo Papa Francisco. Ela foi escrita em 2020 e a gente vai ter uma série de encontros aqui, onde hoje eu apresento esse texto, dou uma pequena introdução ao texto e nos próximos 8 encontros a gente vai conversar capítulo por capítulo desse texto tão bonito do Papa Francisco. O próprio subtítulo da Fratelli Tutti já fala muito sobre ela, né? Sobre a fraternidade e a amizade social. O que será que é essa fraternidade? O que é amizade social? E por que isso importa? Por que isso importa para mim? Por que isso importa para você, cristão? É isso que a gente quer descobrir aqui. Como que vai ser essa série de encontros nossos? Eu vou me guiar pelo texto e vou fazer uma ou outra citação do próprio texto para que em cima disso a gente faça uma reflexão. De início, né? A Fratelli Tutti é muito baseada em São Francisco de Assis, que também é quem baseou a Laudato Si, penúltima encíclica do Papa, da qual a gente já falou um pouquinho aqui, mas eu tenho a intenção de me aprofundar um pouco mais nela. Acho um texto muito bonito, um texto muito importante, muito contemporâneo. Aborda muitos problemas que estão muito presentes na nossa vida. Mas a Laudato Si falava mais sobre a casa comum, falava mais sobre o nosso mundo, a nossa relação com aquilo que está ao nosso redor. A Fratelli Tutti vai falar mais sobre a relação com aqueles que estão ao nosso redor. Então, com a nossa relação com o nosso irmão. Qual deve ser essa relação? E aí, só da gente saber que essa encíclica está relacionada com essa ideia franciscana, com São Francisco de Assis, a gente já consegue ver para qual caminho isso vai. Logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, da encíclica, está escrito o seguinte, que essa encíclica vem para propor uma forma de vida com sabor de evangelho. O que será que é uma forma de vida com sabor de evangelho? Embora a gente vá responder essa pergunta ao longo dos nossos encontros, a gente já consegue ter uma boa ideia do que não é uma forma de vida com sabor de evangelho. Porque o que é o evangelho? É a apresentação da vida de Jesus Cristo para nós. Então, quando sua vida tem sabor de evangelho, sua vida está alinhada com os princípios que Jesus trouxe para nós. Jesus falava de amor, Jesus falava de igualdade, Jesus falava de carinho, de acolhimento, de fé. E a gente vive em tempos em que essas coisas elas não estão desgastadas, mas elas estão sendo gastas. As pessoas diminuem muito isso, diminuem muito a importância do próximo, se colocam sempre num local muito central, onde a gente vive somente em torno de nós mesmos, o que é uma tragédia, e a gente vai ver isso mais pra frente. No segundo capítulo, a gente vê o Papa falando sobre São Francisco, e ele fala como São Francisco semeou a paz por toda a parte onde andou. E aqui ele fala que ele andou junto dos pobres, junto dos abandonados, junto dos doentes, junto dos descartados, dos últimos. Então, quando a gente pensa no nosso irmão, é meio que automático na nossa cabeça que a gente vá para aquela pessoa que a gente gosta, que a gente pense num amigo, que a gente pense num familiar. Mas recentemente, nessa onda de frio que a gente teve, salvo engano aqui, 7 pessoas de rua morreram em São Paulo, capital, de frio. Morreram por não ter onde ficar, morreram por não ter um cobertor, por não ter uma roupa. Será que numa vida com sabor de evangelho, se todos vivessem uma vida com sabor de evangelho, essas 7 pessoas teriam morrido? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a Fratelli Tutti vai nos trazer. Uma mudança de vida, uma proposta de mudança de vida. E no capítulo 4, ainda falando sobre São Francisco, o Papa nos diz o seguinte, que ele não fazia guerra dialética impondo doutrinas, mas comunicava o amor de Deus.
compreender que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante e também muito alinhado a Laudato Si. Não fazia guerra dialética impondo doutrinas. Viver uma vida com sabor de evangelho não é viver uma vida de imposição de evangelho sobre o outro, porque isso é contrário ao evangelho. Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês é que viver uma vida com sabor de evangelho, viver uma vida catequética, é você agir de acordo com o evangelho. A imposição das ideias sobre o outro é contrária ao próprio amor, porque você só ama aquilo que você conhece, você não ama aquilo que lhe é imposto. Primeiro você precisa dar o exemplo. Quando você dá o exemplo, a outra pessoa olha e percebe algo ali. Ela percebe que você age de uma forma diferente. E diferente por quê? Porque hoje a maioria das pessoas não vive essa vida com sabor de evangelho. Vive uma vida muito torta, uma vida muito longe do evangelho. Então quando você vive próximo do evangelho, você já tem algo de diferente que vai chamar a atenção. Chamar a atenção da forma positiva aqui. A pessoa vai ver aquilo e talvez ela te questione, olha, poxa, você é uma pessoa boa, uma pessoa correta, o que te motiva? E aí você tem a chance de falar da sua fé. Mas se você impõe a fé antes de mostrar a fé para a pessoa, isso não funciona. Então não é fazer guerra dialética, não é fazer guerra doutrinária, não é tentar impor, mas antes disso viver. Porque o mais curioso é que a maioria das pessoas que partem para essa guerra dialética, essa guerra de imposição de ideias, quase sempre não vivem aquilo que pregam. Isso é o que a gente via no farisaísmo. Grande parte dos fariseus fazia uma grande imposição ali ideológica, falava muito sobre uma fé que diziam pregar, mas ao mesmo tempo que eles de fato pregavam era Jesus na cruz e não o amor. Viviam em função de ideais que não condiziam com a fé deles. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí, o Papa Francisco traz aqui uma frase que eu achei assim fenomenal, fantástica. Só o homem que aceita aproximar-se das outras pessoas com o seu próprio movimento, não para retê-las no que é seu, mas para ajudá-las a serem mais elas mesmas, é que se torna realmente pai. Porque quando você impõe o que tem na sua cabeça para o outro, você não está querendo que ele melhore, você está querendo que ele se torne mais você. Veja, existem pessoas que são muito melhores do que eu em muitas outras coisas. Eu não posso querer impor que essas pessoas, sei lá, venham aqui falar de Jesus, que nem eu faço. Talvez isso não funcione para elas. Mas talvez elas sejam, por exemplo, muito melhores do que eu, sei lá, ajudando uma causa vicentina, ajudando os outros de alguma forma, assim, de algum tipo de voluntariado, por exemplo. Veja, eu não posso impor que os outros se pareçam mais comigo. Eu não posso impor que os outros melhorem de acordo com os meus critérios, mas de acordo com as características desse outro. De novo, não para retê-las no que é seu, mas para ajudá-las a serem mais elas mesmas. Porque quando a pessoa se volta para dentro, de quem nós somos morada? Nós somos morada do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, Deus habita em nós. Então, quando a pessoa vai mais para dentro de si, ela encontra Deus. Só que ao mesmo tempo, ela não pode se fechar em si mesma. É aí que está a beleza da fé. Quando você se recolhe e entra em contato maior com você, você entra em contato maior com Deus nesse esforço meditativo. Mas você não pode parar nesse esforço meditativo, você não pode se fechar em si. Quando você toma esse conhecimento de si mesmo, quando você toma esse contato com Deus, você percebe que você tem que se abrir mais ao outro.
Não para que o outro seja uma cópia sua, não para que o outro pense igual a você, não para que o outro faça tudo o que você acha que ele deve fazer, mas para que ele entre mais nele. Porque quando ele entrar mais nele, ele vai se encontrar com Deus. E se encontrando com Deus, ele vai querer ir ao próximo, entende? E aí a gente começa a criar essa vida com sabor de evangelho, que a gente vai falar muito aqui, muito. E, por fim, o Papa faz uma dedicação aqui. Ele fala que entrega essa encíclica como uma forma de reflexão para que a gente olhe para essas várias formas que existem hoje em dia da gente eliminar e ignorar os outros, de tantas e tantas formas que a gente pode fazer isso. E para que, olhando para isso, a gente consiga reagir com um novo sonho, uma nova forma de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras. Isso é muito importante. Porque hoje é muito fácil a gente fazer retórica. O que adianta eu vir aqui e falar tudo isso que eu estou falando, e na minha vida eu não viver isso? Isso é retórica. Veja, isso é falar sobre fraternidade e amizade social, mas não é viver. E aí eu estou me limitando a palavras, e não é isso que a Fratelli Tutti quer. Ela quer que a partir dessa palavra a gente se concretize com gestos. E o Papa deixa muito claro que ele escreveu esse texto a partir das convicções cristãs dele, Papa Francisco, e nossas como igreja. Mas que esse texto foi escrito para que se abra um diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Sejam cristãs, sejam católicas, sejam de outras religiões. Por quê? Porque é por meio desse diálogo que a gente pode mostrar a beleza de Deus para as pessoas, não pela imposição, mas pelo diálogo, pela vivência, pela experiência de fé que a gente consegue criar a partir disso. O Papa termina a introdução desse texto falando o seguinte: sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Veja só, cada um como si próprio, mas todos juntos. E é isso que a gente vai ver muito ao longo dessa série de encontros. Uma humanidade que consegue se voltar mais para si, para encontrar com Deus, mas que consegue também olhar para o próximo como o seu irmão, seja ele da mesma religião, seja ele da mesma ideia política, seja ele torcedor do mesmo time ou não, enfim, dentro das nossas diferenças, cada qual respeitando as diferenças que tem com o próximo, mas tentando viver junto nessa forma de irmandade. Então, nos próximos 8 encontros é sobre isso que a gente vai falar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo introdutório e que você acompanhe essa série conosco. Até o próximo encontro.